Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Você se sente rejeitada ou já se sentiu dessa forma alguma vez na vida? Então, fique até os últimos minutos desse vídeo que você será abençoada com essa palavra. Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de raiz de rejeição. Para que nós possamos entender a complexidade das feridas da alma e da rejeição, nós precisamos entender, primeiramente, que nós somos um ser triuno, ou seja, somos um ser espiritual que temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito é a parte que se conecta com Deus. A nossa alma é a sede das nossas emoções. E o nosso corpo físico é aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos tocar, ou seja, é a parte física ou material. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus e o aceita como seu único Senhor e Salvador, a maioria dessas pessoas acha que a cura vai acontecer automaticamente, mas não acontece dessa forma. A prova disso é a razão porque muitas pessoas estão dentro das igrejas muito feridas e vivendo aquém daquilo que o Senhor tem para a vida delas. Quando Adão estava no Éden, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Todas as tardes, o Senhor passeava com Adão no jardim do Éden. Mas com a desobediência de Adão e o seu pecado, houve um rompimento do homem com Deus e o pecado entrou no mundo. Houve morte espiritual de Adão e Eva, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas, dependendo das consequências do pecado, também pode haver morte física. Mas Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados e através dessa obra da cruz houve uma reconciliação entre Deus e o homem através de Jesus. E a partir disso passamos a viver a nova aliança. Então, todo homem que reconhece os seus pecados, se arrepende e aceita Jesus Cristo como sendo seu único e suficiente Salvador, ele é salvo, ele recebe a salvação eterna. E nesse momento, o seu espírito é recriado automaticamente, mas a cura, a libertação e a restauração da alma passa por um processo. Eu vou ler um texto que está em Lucas 23, 40, 43, que diz assim: Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o texto que fala daqueles dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Um deles ficou escarnecendo, dizendo que se Jesus fosse realmente filho de Deus, que era para ele se salvar. O outro
reconheceu que Jesus era Deus e naquele momento ele se arrependeu dos seus pecados. E Jesus disse para ele que ainda naquele dia ele estaria no paraíso. Da mesma forma, quando uma pessoa faz coisas erradas durante toda uma vida, porque está desconectado de Deus, está desconectado da sua palavra, mas quando no final da sua vida, às vezes está num leito de hospital, prestes a morrer, alguma pessoa chega até essa pessoa e prega a palavra, prega as verdades de Deus. E essa pessoa se arrepende, ela reconhece os seus pecados e aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Essa pessoa, se morrer no próximo minuto, ela vai ser salva, ela vai morrer salva. Mas, na maioria das vezes, não acontece dessa forma. As pessoas se convertem, mas ainda tem uma longa jornada aqui na Terra. E nesse caso, precisam passar por esse processo de cura e libertação da alma para poder experimentar a vida abundante que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. Infelizmente, na maioria dos casos, a pessoa que se achega a Jesus, começa a frequentar uma igreja, começa a aprender a palavra, acha que está tudo resolvido. Acham que Deus vai, através de Jesus Cristo, como uma varinha de condão, tirar todos os traumas, todas as dores, todas as rejeições. Mas não acontece dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Mas existe um texto que muitos acabam se embasando nele para achar que a cura e a libertação acontece de forma automática. E eu vou ler para vocês. 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E passam a usar esse versículo como um jargão. Mas, se você lê o texto que antecede esse versículo, você vai observar que o apóstolo Paulo estava falando a respeito de salvação. E foi exatamente isso que eu acabei de explicar. Então, muito cuidado para não ler e usar textos fora de contextos. E o inimigo, sabendo de todas essas verdades, ele procura nos ferir com a rejeição o quanto antes. Sendo assim, eu vou explicar como acontece a concepção na vida de cada um de nós. A fecundação acontece quando um espermatozoide se encontra com um óvulo e a partir desse momento passa a chamar ovo ou zigoto. Esta é a primeira célula e a partir daí vai acontecer a multiplicação dessa célula. Mas a partir dessa primeira célula já existe vida. E onde existe vida, existe emoções. E desde esse momento, Satanás começa a usar nossos pais e pessoas muito próximas para poder trazer rejeição nas nossas vidas. E é muito importante você saber que um ser humano, para ter emoções saudáveis, ele precisa ser amado, aprovado e aceito. E quando uma dessas necessidades emocionais é negligenciada, aí se instala uma raiz de rejeição. Agora eu vou dar alguns exemplos de como pode acontecer uma rejeição no ventre. Primeiro exemplo, uma mulher fica grávida, não estava esperando aquela gravidez e quando passa a ter certeza da gestação,
ela libera uma palavra dizendo: eu não podia ter esse bebê agora. Eu não estava esperando um filho agora. Essa palavra entra no ventre como uma raiz de rejeição. E qual a mensagem que essa criança recebe através dessas palavras? Eu não sou bem-vinda. Eu não sou aceita. Então ali se instalou uma rejeição na vida dessa criança. Segundo exemplo, uma mulher recebe o exame que está grávida e ela fica muito feliz. E ela corre para casa para dar notícia para o pai da criança. Porém, o pai da criança recebe essa notícia com muita rispidez e diz para ela que ele não quer essa criança, que nesse momento ele não tem condições de prover essa criança pelo fato dele estar desempregado. E fala para essa mãe para ela tirar o filho, para ela fazer um aborto. E essa mulher imediatamente diz que jamais faria uma coisa dessa e que ela vai ter esse filho. E nesse momento eles começam a discutir. Qual a mensagem que essa criança recebe? Eu nem nasci e já estou provocando discussões e briga entre os meus pais. Eu não sou amado. Terceiro exemplo. Uma mãe já tem 2 filhos, engravida de novo, fica muito feliz e começa a comemorar que ela vai ter uma menina, porque os 2 primeiros filhos são meninos. E não aceita nenhuma opinião que pode ser um outro menino. Ela simplesmente rejeita esse tipo de comentário, começa a preparar o enxoval da criança como se fosse uma menina, prepara o quarto, faz os primeiros ultrassons, não quer saber o resultado porque ela fala que dentro dela ela sabe que é uma menina, que ela sempre sonhou, mas chega na última consulta, antes de marcar o parto, o médico chega para essa mãe e fala: mãe, eu preciso te dizer que você está grávida de um menino, você vai ter um terceiro menino. E essa mãe imediatamente não se controla, começa a chorar, começa a dizer que queria uma menina e esse menino, essa criança, nasce no meio desse contexto. Também aí se instala uma rejeição. Agora eu vou citar algumas consequências que pode vir sobre a criança rejeitada: homossexualismo, rebeldia, rebelião, baixa autoestima, sentimento de inferioridade, orgulho, insubmissão à liderança e às autoridades, depressão, promiscuidade sexual, medo, ciúmes, sentimento de posse, dependência emocional e insegurança. Isso são algumas das consequências que pode vir sobre essa criança quando se tornar mais velha, adolescente, adulta. Mas você pode me perguntar: se eu fui rejeitada, eu vou apresentar todas essas consequências? A resposta é não. Alguns fatores, como o temperamento, a personalidade e a forma com que aquela criança é educada, vão influenciar nessas consequências espirituais. Eu vou ler um texto para vocês que está em Mateus 7, de 1 a 5, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão,
e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. A crítica, o julgamento e a religiosidade também é uma característica de uma pessoa ferida com a raiz de rejeição. Essas pessoas normalmente não se veem, não se enxergam, mas têm uma facilidade muito grande para olhar, para enxergar e para observar os defeitos do outro. Uma outra situação que eu tenho observado muito nos atendimentos que eu tenho feito é que 90% das pessoas que tiveram rejeições no ventre são abusadas sexualmente. E 95% dessas pessoas passam por uma sequência de rejeições, como por exemplo, entra na escola, essa criança começa a ser excluída pelos seus colegas. A professora pega no pé. Outros colegas fazem bullying. Aí, passado um tempo, quando se torna adulto, essa pessoa se casa e o cônjuge trai, troca por outra pessoa. Por que que isso acontece? Porque feridas na alma são portas de entradas para demônios e Satanás encontra legalidade para ir reforçando essa rejeição e com isso aumentando as feridas na vida desse indivíduo. E quanto maior a ferida, quanto mais feridas um ser humano tiver, mais difícil se torna a cura. E Satanás, sabendo disso, ele vai trabalhando para que pessoas sejam cada vez mais feridas e machucadas. Nesse momento, eu vou trazer um exemplo bíblico de um personagem muito conhecido e muito comentado, que é José. Porém, a maioria das ministrações acerca desse personagem é falado a respeito da sua prosperidade, a respeito daquilo que ele alcançou em meio a tanta dificuldade e tanta dor. Mas o enfoque que eu quero dar nessa ministração é a respeito das feridas de José, é a respeito das emoções de José. Eu não vou ler o texto aqui. Você vai ler na sua casa, porque é um texto muito rico. O texto sobre José está em Gênesis, de 37 a 47. Eu vou ler só o comecinho que diz assim, Gênesis 37, 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Bom, José era filho de Raquel e Jacó. E, como eu acabei de ler, Jacó amava mais José do que os seus outros filhos. E com isso, os seus irmãos o odiavam, o rejeitavam, o invejavam e tinham muita raiva de tudo que acontecia com José. Mas José era um moço bom, era um moço fiel, era um moço obediente ao seu pai. E com isso, Jacó muitas vezes pedia para José sondar os seus irmãos que não eram muito retos nos seus afazeres. E teve um dia que José teve um sonho e ele contou para todos os seus irmãos. O sonho que José teve era que eles estavam colhendo trigo no campo e o molho de José se levantava, ficava em pé e os outros 11 molhos se prostravam, se rendiam ao molho de José. Quando José contou esse sonho para os seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E depois José teve um outro sonho
e também contou para os seus irmãos e para o seu pai. E o segundo sonho de José foi que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de José. E quando ele contou esse segundo sonho, os seus irmãos ficaram mais irados e começaram a planejar matá-lo. Certo dia, Jacó pediu para que José fosse até onde os seus irmãos estavam, cuidando do rebanho de seu pai, para verificar se eles estavam fazendo o trabalho correto. E José foi ao encontro dos seus irmãos, e quando os seus irmãos avistaram José de longe, com aquela túnica que ele tinha ganhado do seu pai, eles começaram a arquitetar, conspirar a morte de José. Rúben, o mais velho, não concordou com seus outros irmãos. E quando José chegou, seus irmãos jogaram ele num poço sem água, um poço seco. Enquanto isso, Judá viu uma caravana de ismaelitas que passavam por aquele lugar a caminho do Egito. E Judá teve uma ideia de vender José para esses ismaelitas, como uma forma de não matar o moço. E assim foi feito. José foi vendido a esses ismaelitas e eles o levaram para o Egito. E pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, molharam aquele sangue do cabrito na túnica e disseram para Jacó que tinham achado aquela túnica. E Jacó interpretou que José tinha sido devorado por uma besta fera daquele lugar. José, chegando ao Egito, foi vendido como escravo a Potifar. Potifar era o general da guarda do faraó. Mas Deus era com José. E aonde José ia, aquilo que José fazia, prosperava. José começou como escravo na casa de Potifar e, com o passar do tempo, Potifar passou o governo da sua casa para José. Mas, num determinado dia, sua esposa seduziu José, convidando este para dormir com ela. Ele, como era um homem de Deus, ele recusou. Mas a mulher de Potifar continuou assediando José, até que teve um dia que José fugiu da presença dela, mas ela ficou com a roupa de José em suas mãos. E aproveitando essa oportunidade, chamou seus empregados e acusou José de ter assediado ela. Quando Potifar chega em casa, a mesma história que sua esposa contou para os empregados, também contou ao seu marido, e Potifar encaminhou José para a prisão. Mas José também passou na prisão a administrar aquele lugar, a cuidar dos presos. E teve um belo dia que Faraó mandou o copeiro e o padeiro para a prisão. E eles tiveram um sonho, ficaram muito incomodados e José, ouvindo a conversa deles, se ofereceu para interpretar o sonho através do dom que o Senhor Deus derramou sobre a vida dele. José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Esses saíram da prisão e a interpretação de José foi confirmada, foi realizada. E José tinha dito ao copeiro para que ele não se esquecesse de José quando estivesse na presença de Faraó. Mas o copeiro se esqueceu. Passaram-se 2 anos e Faraó acordou dizendo que tinha tido um sonho e que voltou a dormir e teve um outro sonho, e isso o deixou muito angustiado. E Faraó chamou ao palácio todos agoureiros, todos os feiticeiros, todos os médiuns, todas as pessoas do Egito que pudesse dar o significado desse sonho. Porém, nada do que lhe falavam testificava no seu coração. Então o copeiro se lembrou de José e disse ao faraó. Faraó pediu
para que José estivesse na presença dele, e José interpretou os seus sonhos com maestria através do dom que Deus tinha lhe dado. E com isso, Faraó o exaltou e colocou José como administrador daquele reino. Abaixo de Faraó estava José. Depois dos seus 2 filhos nascidos, aquilo que José interpretara diante de Faraó tinha começado a acontecer, porque a interpretação do sonho de José foi que eles teriam 7 anos de abundância e depois teriam 7 anos de seca. E José começou a distribuir, a vender alimentos, porque nesse período José fez um estoque de grãos e de comida, e só o Egito tinha alimentação, grãos, comida. E teve um dia que Jacó enviou os seus filhos para ir comprar comida no Egito. Agora, preste atenção que eu vou falar a respeito do encontro de José com seus irmãos. Quando menos José esperava, os seus irmãos se prostraram, rosto em terra, diante dele. Seus irmãos não reconheceram José, mas José os reconheceu. E nesse momento, José, que era um homem inteligente, de raciocínio rápido, porque toda pessoa que trabalha com negócios, com administração, com números, é uma pessoa de raciocínio rápido. Quando José viu seus irmãos prostrados diante dele, ele se lembrou dos seus irmãos e ele se lembrou dos sonhos. E José ficou irado naquele momento. Imediatamente arquitetou um plano para detê-los sob o seu poder, até que ele pensasse em outro plano. E José acusou-os de espias e, com isso, levou-os para a cadeia. José usou de manipulação e José teve um sentimento de vingança, porque José também ficou preso muito tempo até que a caravana dos ismaelitas chegassem. Então José levou-os para o cárcere e eles ficaram presos ali. Enquanto José ouvia seus irmãos conversando, ele os observava e teve um momento que ele disse que ele temia a Deus. Nesse momento José se autoafirmou, porque dentro dele ele sabia que ele não estava tendo a atitude mais correta. Ele sabia que não era essa a melhor forma de conduzir a situação. E ele também sabia que os seus irmãos tinham a mesma fé dele. Por isso ele se autoafirmou. José escondeu, omitiu o tempo inteiro a sua identidade. Ele se passou por um egípcio em todos os momentos. Inclusive, pessoas que sofreram rejeição. Uma das características mais fortes é a distorção de identidade. Esses indivíduos passam a ter problemas de identidade. Mas, quando chega o tempo de Deus nos curar e nos libertar, nada impede o agir de Deus nas nossas vidas. O último jogo que José fez foi acusar Benjamim de ter roubado sua taça de prata. E quando seus irmãos voltam para a casa de José para implorar que Benjamim não ficasse, o Senhor tocou no ponto fraco de José, porque José era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Em vários textos da história de José fala, e Deus era com José. E naquele momento o Senhor precisou tocar no ponto fraco de José, porque José estava querendo fazer a mesma coisa que os seus irmãos
tinham feito com ele há mais de 20 anos atrás. José queria ficar com Benjamim, mas de uma forma errada. E nesse momento Deus usa a boca de Judá para tocar no ponto fraco de José, que era o seu amado pai. Judá diz a José que se Benjamim ficar junto com ele no Egito, o seu pai, que já é de idade avançada, não iria suportar. E nesse momento, José se revela aos seus irmãos. José perdoa os seus irmãos e José se reconcilia com eles. Quando José revela a sua identidade, ele chorava tão alto. O choro de José foi tão alto que todos no palácio ouviram. Mas, nesse momento, José teve a sua vida restituída e passou a viver a abundância que o Senhor tinha para José aqui na terra. José tinha se casado, José tinha tido 2 filhos, mas José estava numa terra estranha, numa terra idólatra. José não tinha seu pai, seu irmão ao seu lado. E depois disso, José não teve só o seu pai e o seu irmão, Benjamim, filho da mesma mãe, ao seu lado, mas toda a sua parentela. Queridas, não existe cura sem reviver as dores do passado. E algo muito importante, que a nossa cura está também diretamente ligada às gerações futuras. Porque quando José foi para o Egito, com toda a sua família, morar próximo de seu filho José, depois de alguns anos ele sentiu que o Senhor ia recolher. E ele reuniu todos os seus filhos e os abençoou. E através dos filhos de Jacó foram estabelecidas as 12 tribos de Israel. E agora eu vou te falar resumidamente os processos de cura que estão todos implícitos nesse texto, mas eu vou reforçar. Primeiro, ter a humildade e reconhecer que você precisa de cura. Segundo, querer ser curada. Terceiro, ter comunhão com Deus, porque é através do Espírito Santo de Deus que ele vai nos revelar onde tudo começou. Quarto, aceitar o confronto, porque não existe cura e libertação sem confronto. Quinto, liberar o perdão para aqueles que te feriram. E sexto, se reconciliar. Então, queridas, diante dessa palavra rica e cheia de revelação, eu espero que vocês sejam muito abençoadas. E um grande beijo no teu coração.